Quando terminam, tudo bem. E quem sabe que terminou tem uma teoria. Eu sei. Você, quem terminou? John. John fez isso? Sim. Ele tentou culpá-lo por tudo. Não acho que tentaram culpá-lo. Apenas aconteceu assim. Ele é o Beatle que trocou festas selvagens com artistas e modelos por observar pássaros e fazer yoga de cabeça para baixo, encontrando paz. Ele escreveu canções que moldaram gerações, algumas inspiradas por sonhos, outras por perdas devastadoras. Apesar de um legado bilionário, ele ainda saúda pegas solitárias para ter sorte. Mas aqui está algo que a maioria dos fãs não sabe. Para qual megastar do pop moderno Paul McCartney já confidenciou sobre sua luta privada com o auto-ódio? Deixe seu palpite nos comentários. Revelaremos a resposta mais tarde no vídeo. Fique ligado para o segredo por trás da música que veio a ele em um sonho. E o quase desastroso acidente de helicóptero que quase mudou tudo. Mas para realmente entender o bilionário mais humilde do mundo, precisamos começar do início, pois sua vida pregressa contém reviravoltas que reescreveram a história do pop. A perda precoce, que escreveu as canções Liverpool 1942. Crateras de bombas ainda marcavam as ruas, livros de racionamento enchiam gavetas da cozinha e famílias se reuniam ao redor de rádios em vez de telas. Nesse cenário da Grã-Bretanha pós-guerra, James Paul McCartney nasceu em uma casa modesta e musical, onde a alegria era expressa através de canções. Seu pai, Jim, tocava piano e trompete em uma banda de jazz local e sua mãe, Mary, assobiava enquanto trabalhava na cozinha. Um som que, segundo Paul, o fez associar música à felicidade. Quando a família se estabeleceu na Rua Lynn, 24, em Allerton, em 1955, seu mundo era aconchegante, mas com pouco dinheiro. No entanto, estava cheio de calor, riso e curiosidade criativa. Paul era um menino atrevido e inteligente, interessado em palavras, arte e às vezes travessuras. Alan Durban, professor de inglês, entregou-lhe o Conto do Moleiro de Chaucer, colocando-o, sem saber, num caminho de vida de narrativa irreverente. Paul mais tarde brincou que era o texto mais sujo que já tinha lido e estava viciado. Então veio o evento que o definiria para sempre. Em 1956, com apenas 14 anos, Paul perdeu sua mãe para o câncer de mama. A tristeza atingiu forte, ele não chorou, ele internalizou. Naquele mesmo ano, ele compôs sua primeira canção, Eu Perdi Minha Pequena Menina. Anos depois, um sonho com sua mãe dizendo a ele para não se preocupar e deixar estar, originaria uma de suas músicas mais icônicas. Mesmo na perda, conexões surgiram. Ele conheceu George Harrison em um ônibus escolar em 1954. O vínculo deles com a música começou quando George ofereceu a ele uma chance de tocar sua guitarra. Em 1957, o destino o apresentou a John Lennon em uma festa de igreja. Dois garotos unidos pela dor, ritmo e rima. Contudo, foi apenas o princípio. O que se seguiu transformaria faíscas emocionais em um incêndio mundial. O sucesso, que quase o quebrou. Quando Paul McCartney entrou para o grupo skiffle de John Lennon, The Quarrymen, em 1957, foi o início de algo que ninguém poderia ter previsto, nem mesmo eles. O luto compartilhado pela perda das mães tornou-se um laço silencioso, que ressoa através de acordes e harmonias sem precisar de palavras. George Harrison e Ringo Starr juntaram-se a eles, formando The Beatles, uma banda que não só mudou a música, como também reescreveu as regras da fama moderna. Os altos foram astronômicos. Sucesso após sucesso de Yesterday, uma melodia que Paul literalmente sonhou, a Hey Jude, concebida enquanto dirigia sozinho, cantando para o silêncio. Mas a pressão de ser um Beatle o desgastou. Nos primeiros dias, Paul quase desistiu por causa do medo do palco, e após a conquista global, foi a dissolução que realmente o devastou. Quando Lennon disse a ele, estou deixando a banda, Paul descreveu isso como um divórcio. Os fãs culpavam Paul, mas ele insistia que queria continuar, acreditando que eles ainda tinham coisas boas a oferecer.
Houve uma reunião em que John entrou e disse: Ei, caras, estou saindo do grupo. A separação o deixou em uma profunda depressão. Ele bebeu, ele duvidou, ele quase se perdeu. Foi Linda, sua esposa e parceira criativa, que o ajudou a se reerguer. A firmeza dela, a recusa em se lamentar, iluminou um caminho a seguir. Ele formou asas. Ele tentou e fracassou. Ele voou novamente. Décadas depois, as rachaduras persistem. Em um momento privado, Paul se abriu para Lady Gaga sobre sua luta contra a autoaversão. É difícil imaginar o homem que liderava a cultura global se sentindo tão pequeno por dentro, mas ele nunca escondeu sua humanidade em prol do mito. No entanto, a fama de Paul não é toda a história. Para entender o homem por trás da música, você precisa sair do palco e entrar nas percepções de estilo de vida do estranho, aterrado e discretamente excêntrico mundo que ele construiu para si mesmo. O observador de pássaros com um cérebro de bilhões de dólares. Você pode imaginar lendas do rock navegando pela vida em jatos e couro, mas Paul McCartney, ele é mais provável de ser visto com um par de binóculos, observando silenciosamente um carriço no arbusto. Pássaros, em toda a sua simbologia silenciosa, seguiram Paul em cada capítulo, de Blackbird a Bluebird a Jenny Wren. Sua cópia infantil do livro de observação de pássaros nunca deixou seu lado, e mesmo agora ele saúda brincando as pegas solitárias para a sorte, seguindo uma antiga superstição britânica. Esse amor pela natureza se estende além das penas. Paul também se tornou um investidor perspicaz com consciência. Através de sua empresa MPL Ventures, ele apoiou marcas sustentáveis como a TNDLE, uma empresa de frango vegano que gerou um belo lucro. Não se deixe enganar pela imagem granola, ele ainda ganha até R$500 mil por ano apenas com o período natalino, graças à posse de todos os direitos. O homem não é apenas um compositor, ele é um estrategista astuto. Purê de batatas e macaritas, o cotidiano de Paul, apesar da fama, Paul nunca se afastou muito do conforto de uma refeição simples. Um dos seus pratos favoritos de sempre, purê de batatas. Não uma versão gourmet, apenas o autêntico e nostálgico purê cremoso. Ele também aprecia sua versão caseira de margarita, apelidada ousadamente de macarita. E enquanto ele passou décadas como vegetariano, uma escolha profundamente influenciada pelo ativismo animal de sua falecida esposa Linda. Paul nunca foi moralista. Ele prioriza o estilo de vida em relação às palestras. Uma parada de cabeça por dia mantém o ego longe. A rotina matinal do Paul pode te surpreender. Além da composição musical, há também meditação, yoga diária e yoga para os olhos. Ele jura que isso ajuda a manter a visão. A parte favorita dele em cada treino é a parada de cabeça. Com mais de 80 anos, ele ainda termina suas sessões de ginástica de cabeça para baixo. Isso faz o sangue ir para o cérebro, ele sorri. Esse pode ser o segredo para se manter afiado durante 8 décadas de música. Ele até começou um grupo de yoga para rapazes com amigos como Alec Baldwin. É parte disciplina, parte brincadeira, né? Assim como o próprio Paul. O homem que quase desistiu por medo do palco agora se concentra não na fama, mas na respiração. Uma sala cheia de garotas e um príncipe playboy. Em 1967, quando os Beatles revolucionavam a cultura pop, a casa de Paul era o centro do cool de Londres. O príncipe Stanislaus Stach, de Rola, um playboy europeu excêntrico, mudou-se para lá, e a casa dele se tornou um redemoinho de artistas, festas e o que um convidado chamou de harém de garotas. Este capítulo, pouco mencionado, revela o lado mais hedonista da juventude de Paul. Difere do homem centrado de hoje, mas enriquece sua lenda. Nem sempre ele tomava chá de ervas e cuidava do jardim. De tempo na prisão, a paz interior. A relação de Paulo com a controvérsia é breve, porém marcante. Em 1980, ele foi preso no Japão por posse de maconha, passando 9 dias na prisão. Esse período sóbrio redefiniu as coisas. Pressionado pelo pós-Beatles e sua luta contra a depressão, Paul se voltou ainda mais para o bem-estar, a família e a autorreflexão.
Surgiu uma versão mais gentil e autoconsciente dele mesmo, contribuindo de maneira discreta. A filantropia de Paul costuma refletir sua vida discreta, consistente e guiada por valores. Ele doou milhões para pesquisas do câncer, causa próxima após a morte de Linda, apoia a educação musical e continua sendo um fervoroso defensor dos direitos animais. Mas você não o encontrará alardeando isso, ele prefere agir, não anunciar. O astro do rock que preferiria estar cuidando do jardim. Pergunte ao Paul sobre seu tempo livre, e ele não falará sobre festas ou estreias. Ele mencionará jardinagem, cuidando da terra em sua amada fazenda Kintyre, que exploraremos mais na seção de imóveis, ou a terra de uma maneira que estádios nunca poderiam. Ele encontrou paz nas plantas, não nos aplausos. Apesar de sua vida centrada e sabedoria tranquila, a história de Paul não estaria completa sem as pessoas que moldaram e abalaram seu coração. Os amores que o exaltaram e destruíram. O amor sempre guiou Paul McCartney. Em meio às tempestades da fama, a família foi sua âncora. Sua primeira grande desilusão amorosa veio cedo com Dot Ron. Eles ficaram noivos após a gravidez dela, mas um aborto trágico encerrou não só a gestação, mas também o relacionamento do casal. Então veio Jane Asher, a atriz equilibrada que inspirou algumas das letras mais românticas de Paul. Porém, até esse noivado de alto perfil desmoronou, supostamente por infidelidade, uma primeira rachadura na imagem de bom rapaz que ele costumava ostentar. Mas tudo mudou com Linda. Eles se casaram em 1969 e por quase 30 anos ela foi sua colaboradora, sua confidente e seu pilar emocional. Com a ascensão e as consequências da fama, ela o estabilizou. Quando ela morreu em 1998 de câncer de mama, Paul ficou devastado. Como mencionado anteriormente, foi a resiliência de Linda durante suas próprias batalhas contra a depressão que uma vez inspirou Paul a confrontar seus momentos mais sombrios, e sua perda deixou um silêncio que nenhuma música poderia preencher. Seu segundo casamento com Heather Mills foi turbulento e muito público. Seu divórcio em 2008 foi um dos mais caros da história britânica, custando-lhe 24,3 milhões de libras e sem falta de escrutínio da mídia. Mas sua terceira esposa, Nancy Shevell, trouxe um sentido de paz de volta à vida de Paul. O relacionamento deles é tranquilo, aterrado e, como Paul diz, igual ao de qualquer outra pessoa. Sua relação com John Lennon também foi emocionalmente complexa. De almas gêmeas criativas a rivais, o relacionamento deles se curvou, mas nunca se rompeu. Eles se reconciliaram antes da trágica morte de Lennon, e Paul depois escreveu Here Today, uma canção como carta para o amigo de quem nunca conseguiu se despedir totalmente. No entanto, por mais que Paul ame profundamente, ele também é extremamente estratégico, e isso se mostra mais claramente não no romance, mas na maneira como ele construiu e protegeu sua fortuna. O patrimônio líquido de um estrategista discreto. A partir de 2025, o patrimônio líquido de Paul McCartney está em um impressionante 1,3 bilhões, tornando-o o roqueiro mais rico do planeta. Essa fortuna não veio apenas dos royalties dos Beatles, embora possuir direitos sobre clássicos como Hey Jude e Let It Be ajude bastante. Seu hit solo, Wonderful Christmas Time Alone, rende entre 400 mil a 600 mil todos os anos, graças à propriedade total e licenciamento estratégico. Por meio de sua empresa, MPL Communications, McCartney controla os direitos de publicação de mais de 25 mil músicas, incluindo obras de lendas como Buddy Holly. Com ganhos de turnê solo, investimentos em tecnologia de alimentos veganos e plataformas de música, o número segue aumentando. Claro, houve contratempos, mais notavelmente seu divórcio de Heather Mills, que lhe custou 24 milhões e 300 mil libras em 2008. Mas Paul se recuperou com a mesma tenacidade silenciosa que ele traz para tudo. No entanto, é onde ele escolheu viver, e por quê, que revela as verdades mais profundas por trás dos números.
os retiros de uma superestrela relutante, a carteira de imóveis de Paul McCartney lê-se como um mapa dos capítulos mais cruciais de sua vida, cada casa carregando seu próprio peso emocional e simbolismo silencioso. Em 1965, no auge da Beatlemania, Paul comprou a 7 Cavendish Avenue em St. John's Wood, Londres, por 40 mil libras. A apenas um passo dos estúdios Abbey Road, tornou-se seu santuário durante os anos mais caóticos dos Beatles. Ele ainda é dono dela hoje, um fio físico que o conecta àquela era de relâmpago criativo e fama juvenil. Um ano depois, Paul fez uma jogada mais surpreendente. Ele comprou a High Park Farm em Kintyre, Escócia. Remota e robusta, não era glamourosa, mas se tornou um refúgio curativo durante a turbulenta separação dos Beatles. Ele e Linda criaram seus filhos lá, longe dos paparazzi, longe da pressão. Lá, Paul reaprendeu a vida simples: jardinagem, caminhadas e escrever com o vento nas costas. Nos Estados Unidos da América, ele possui um retiro em Hamptons, em Amagansett, onde ele e Nancy Shevell escaparam durante o verão. Ele também foi dono de um apartamento na Quinta Avenida com vista para o Central Park. Comprado em 2015 e vendido com prejuízo em 2022, a propriedade nunca foi totalmente renovada, talvez um raro caso de um erro de um mente geralmente calculista. Há outras casas, uma propriedade em Rye, uma antiga mansão em Beverly Hills, mas todas contam a mesma história. Paul não compra para ostentar, ele adquire locais significativos. Contudo, o significado nem sempre está vinculado à terra. Às vezes, é encontrado dirigindo durante um acidente de motoneta que quase alimentou uma conspiração global. As rodas de um besouro errante. Os veículos de Paul McCartney contam sua própria história de crescente fama, marcos pessoais e o ocasional golpe do destino. Seu primeiro carro, um Ford Consul Classic de 1962, marcou o início do sucesso. Mas logo a garagem começou a se encher de ícones. O Aston Martin DB5 de 1964, comprado poucos dias antes da estreia de Goldfinger, veio com um toca-discos personalizado. Depois havia o Mini Cooper Estaville, uma joia personalizada pela Radford que apareceu em Magical Mystery Tour e mais tarde foi vendida por mais de 180 mil libras. Talvez o mais amado de todos fosse o seu Aston Martin DB6 de 1966, equipado com um gravador de rolo a rolo, onde ele supostamente começou a compor Hey Jude enquanto estava em movimento. Paul não era só sobre luxo. Em 1989, ele fez uma viagem de carro pelos Estados Unidos da América em um Ford Bronco com Nancy Shevell, valorizando o sentimento em vez da velocidade. E seu Lexus LS600H híbrido de 2008 mostrou suas inclinações ambientais muito antes de se tornar moda. Mas nem todas as viagens foram tranquilas. Em 1965, Paul caiu de uma motoneta em Liverpool, quebrando um dente e cortando o lábio, alimentando a agora infame conspiração de que Paul está morto. Bem, essa era a ideia. Essa era a outra parte disso, que havia um cara que se parecia com você tomando seu lugar. Não, bem, este é ele. Sim. Foi um acidente menor, mas os rumores, eles se espalharam pelo mundo todo. Ele voou em jatos particulares e navegou em super iates, inclusive gravando música a bordo do Fair Carol durante sessões em Londres. Mas o relato mais dramático veio em 2012, quando seu helicóptero Air Harrods quase se chocou com árvores ao pousar em sua propriedade em Sussex. O mau tempo desorientou o piloto e a aeronave chegou a 2 pés de um desastre. Foi por pouco, e um lembrete sóbrio de que até mesmo ícones não estão imunes ao caos. Apesar dos encontros com o mito e a mortalidade, Paul McCartney não diminuiu o ritmo. Na verdade, seus últimos projetos mostram um artista ainda em evolução, ainda se apresentando com o mesmo coração que sempre teve. A vida atual de uma lenda viva. Aos 82 anos, Paul McCartney ainda está criando, ainda está se apresentando e ainda surpreendendo as pessoas. Em fevereiro de 2025,
Ele chocou os fãs com uma série de shows, não anunciados no Bowery Ballroom de Nova York. Pequeno, suado e elétrico, bem diferente dos estádios aos quais está acostumado. Esses shows não eram sobre legado, eram sobre amor pela música. Ele está atualmente terminando um álbum solo muito aguardado, que ele diz ter sido adiado por turnês e vida. Mas agora, em momentos mais tranquilos, com a esposa Nancy, cozinhando, passeando com o cachorro e assistindo televisão, ele finalmente encontrou espaço para escrever. É como qualquer outro casal, diz ele, mas com algumas guitarras extras espalhadas. Ele também se prepara para lançar Wings em novembro de 2025, A História de uma Banda em Fuga, um livro profundamente pessoal com fotos raras e memórias. E ele continua compondo com a mesma faísca de admiração. Está acontecendo novamente. Na introdução, citamos o susto de helicóptero quase fatal, as festas loucas em casa e sua confissão para Lady Gaga sobre autoaversão. E ainda assim, aqui está ele, mais pé no chão do que nunca, ainda fazendo paradas de cabeça, ainda saudando as pegas, ainda, em suas próprias palavras, apenas nosso Paul. Se você gostou deste mergulho profundo, curta, inscreva-se e confira nossos outros vídeos na tela.